Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesta nossa aula vamos tratar de um assunto muito importante onde ele nos fala sobre o Teorema de Pitágoras. Inclusive tentei fazer aqui um retrato falado do cara, do Pitágoras, para tentar ilustrar um pouco melhor a aula, mas vamos lá. Esse Teorema de Pitágoras, ele só é aplicado em triângulo retângulo. Isso quer dizer que esse teorema só é aplicado em triângulo que possua um ângulo de 90 graus. E aí, pessoal, não se esqueçam que o lado que se localiza em frente ao ângulo de 90 graus é chamado de hipotenusa, assim como os outros dois lados são chamados de catetos, tá? E esse teorema me diz o seguinte, que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Em qualquer triângulo retângulo, essa relação ela sempre deverá existir. Caso contrário, o teu triângulo está desenhado ou está feito de forma errada, tá? Então, toda vez que você tiver um triângulo retângulo qualquer, inclusive coloquei aqui 3 exemplos para você, tá bom? Toda vez que você tiver esse triângulo retângulo, a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Vamos verificar se essa relação realmente é verdadeira? Repare que, inicialmente, eu tenho aqui este triângulo vermelho, onde eu estou dizendo que 5 ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, certo? Ou seja, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Logo, então, 5 ao quadrado é a mesma coisa do que 5 vezes 5, cujo resultado é igual a 25. 3 ao quadrado é a mesma coisa do que 3 vezes 3, cujo resultado é igual a 9. E 4 vezes 4, que é o resultado de 4 ao quadrado, cujo resultado nos dará 16. Logo, então, ao fazermos a adição do segundo membro, repare que a gente vai ter 16 mais 9, cujo resultado é igual a 25. Logo, nós temos aqui o mesmo valor numérico nos dois membros da equação, ou nesse caso aqui dessa expressão, tá? Estando então iguais os valores dos dois membros, eu posso afirmar que sim, que essa relação aqui ela é verdadeira. Isso quer dizer que, para esse triângulo, nós temos que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Agora, vamos supor que de repente eu tenha um triângulo onde, ao resolver essas continhas aqui, eu tenha dois valores diferentes, um em cada ponta, um em cada membro, aliás, da igualdade. Isso quer dizer então, pessoal, o seguinte, que se por algum acaso eu achasse 25 igual a 27, por exemplo, nós sabemos que essa igualdade ela é falsa. Sendo então essa igualdade falsa, quer dizer que para esse triângulo o teorema não deu certo. Não tendo dado certo, então esse triângulo ele não é retângulo, tá bom? Então, essa fórmula aqui, essa relação do Teorema de Pitágoras, ele me garante justamente isso. Ele me garante verificar se um triângulo qualquer, ele será retângulo ou não, tá? Vamos analisar aqui o segundo triângulo. Nós temos aqui a hipotenusa igual a 13. Como é que a gente verifica isso? Eu posso até verificar pelos números. Por quê? Eu tenho 12, 13 e 5. E em qualquer triângulo retângulo, a hipotenusa sempre será o maior valor. Então, nós temos que 13 ao quadrado é igual a 12 ao quadrado mais 5 ao quadrado, certo? De novo, olha só a relação aqui aparecendo. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos seus catetos. E 13 ao quadrado, vou fazer aqui em cima, olha só, 13 vezes 13. 3 vezes 3 é 9, 3 vezes 1 é 3, tira uma casa, 1 vezes 3 é 3, 1 vezes 1 é 1, cuja soma vai dar 169. Logo, 13 vezes 13 é igual a 169. 12 ao quadrado é 12 vezes 12, cujo resultado é igual a 144. Assim como 5 ao quadrado é 5 vezes 5, cujo resultado é 25. Então, nós temos que 169 é igual a 144 mais 25,
o resultado dessa soma também será 169. Como os dois resultados são iguais, então legal. Eu posso afirmar que também este triângulo aqui em azul é um triângulo retângulo, pois foi confirmada, aqui nesse caso, neste exemplo, o teorema de Pitágoras. Agora vamos supor o seguinte: como é que de repente a gente pode utilizar esse triângulo de Pitágoras para achar um dos lados? Por exemplo, vamos supor que eu não saiba qual é o valor da hipotenusa. Eu vou utilizar esse triângulo aqui verde como exemplo, tá legal? E aqui esse cateto de baixo vale 10 e aqui esse cateto aqui da altura vale 6, por exemplo, tá bom? Então vamos lá. Eu quero saber qual é o valor da hipotenusa neste exemplo aqui. Bacana. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos seus catetos. Então nós teremos aqui nesse exemplo o seguinte, que x ao quadrado é igual a 10 ao quadrado mais 6 ao quadrado. Perfeito? E aí vamos lá. X ao quadrado é igual, 10 ao quadrado é 10 vezes 10, cuja multiplicação nos dá igual a 100. E 6 ao quadrado é igual a 6 vezes 6, cujo resultado é igual a 36. Logo, então, nós temos a seguinte equação, que x ao quadrado é igual a 100 mais 36. Logo, esta soma vai ser igual a quanto? 100 mais 36, 136. E aí, nesse caso, repare que nós chegamos aqui numa equação de segundo grau incompleta. Eu quero achar o valor do x, pessoal, não é de x ao quadrado. Automaticamente, então, esse expoente 2 tem que sair daí. Só que eu não posso simplesmente apagar. O que vai acontecer é o seguinte, esse expoente 2 passará em forma de raiz quadrada. E pelo fato de ser uma raiz quadrada, eu posso ter dois resultados diferentes, onde um deles será positivo e o outro deles será negativo. E aqui eu te chamo a atenção para o seguinte detalhe. Uma coisa é, de repente, eu resolver essa equação e chegar nesse resultado onde a equação ela veio de apenas números. Outra coisa é resolver uma equação onde essa equação ela é originada de medidas de uma figura qualquer. Por que eu estou dizendo isso? Porque pelo fato de nós termos aqui para valor de x um valor positivo e outro negativo, nós não poderemos considerar como resposta o valor negativo. Mas por que, professor? Justamente porque não existe medida negativa. Ninguém tem menos de 1,80 m de altura, por exemplo, tá? Eu não posso andar uma distância de menos 3 km, nem de ré, tá? Então, quando a gente tratar de medida, toda medida que envolva sinal negativo você esquece. Logo, então, aqui nós temos como resultado de x igual a raiz quadrada de 136. Devido ao fato de essa raiz quadrada não ser exata, ela está representando um número irracional. Logo, então, eu posso determinar que o x realmente é esse valor, tá bom? Então, neste exemplo aqui desse triângulo, para que esse triângulo seja retângulo, esse x tem que ter um valor igual à raiz quadrada de 136. Isso quer dizer, pessoal, que quando você chegar numa raiz que não é exata, deixa em forma de raiz mesmo, beleza? Sendo assim, então, a gente finaliza aqui a nossa aula, onde nós trabalhamos o Teorema de Pitágoras, onde eu te falei que ele só é utilizado, ele só existe, na verdade, em triângulos retângulos, tá? E esse teorema é dado pela fórmula hipotenusa ao quadrado igual à soma dos quadrados dos catetos. Além disso, te mostrei a aplicação para a confirmação se um triângulo é retângulo ou não, e também te mostrei a aplicação para determinar um dos lados usando o Teorema de Pitágoras. Ok, pessoal? Então, muito obrigado e tchau!